mais um vídeo sobre a nossa série de colonialidade do poder. Dessa vez uma análise um tanto quanto curiosa, e não deixa de ser por isso interessante e válida, sobre as nossas representações dentro da nossa sociedade, sobre o que é ser mãe e mulher. Rita Segato, como argentina, ela consegue ter uma visão de quem está do lado de fora, embora ela estivesse morando aqui por muito tempo quando ela escreveu esse texto, mas enquanto esse olhar de quem está de fora e consegue ver claramente, mais obviamente, algumas coisas que, por serem tão naturalizadas para a gente, não estão tão claras que são desta maneira, né? E ela traz justamente a questão da maternidade, da dupla maternidade, da dupla pertença materna que temos aqui no nosso país, devido à herança cultural, política e histórica da ideia das amas de leite e, consequentemente, posteriormente, das babás, das amas secas. Ela questiona justamente por que é que em nenhum momento da historiografia brasileira, em nenhum momento do estudo antropológico das relações de parentesco na sociedade brasileira, porque em nenhum momento das discussões sociológicas, né, dentro da própria academia, se concebeu essa ideia, essa visão de que existem duas mães, né? A mãe negra, a ama de leite, e a mãe por lei, a mãe institucional, quem gera a criança, geralmente branca. E ela vai discutir a respeito desta ausência, mostrando como essa exclusão simbólica do nosso imaginário, da ideia dessa segunda mãe, com características e funções e papéis e relações com o filho totalmente distintas da mãe geradora, como isso, na verdade, aponta como um elemento patológico de perturbação da consciência do indivíduo brasileiro, do sujeito brasileiro, que, claro, tem consequências sociais disso, mas que psiquicamente afeta e, inclusive, influencia a questão da misoginia, a questão do preconceito, do racismo e toda a algeriza, toda a violência com relação àquele que é não branco e também com relação à mulher, principalmente se ela for negra. Justamente porque houve uma supressão, que ela vai explicar em próprios termos psicanalíticos, de castração e negação dessa herança africana, e que em algum momento esse sujeito ele tem que deixar para trás esse amor, embora ele não deixe, ele oculte, né, esse amor que ele tem por essa segunda mãe, porque assumir isso seria também assumir a sua negritude. É óbvio que aqui a gente não está discutindo o pertencimento racial apenas porque uma pessoa branca se alimentou do leite de uma pessoa negra. Não se trata disso, mas se trata de reconhecer justamente nessa alteridade o quanto dessa alteridade também é parte da formação dessa psique, o quanto dessa alteridade também ela dialoga e até de forma muitas vezes crítica e conflituosa com quem se é, e é óbvio que daí vem o conflito. Então talvez seja muito mais fácil para uma consciência assim aplacar e negar essa linhagem, essa origem, essa relação, porque um sujeito racista, no final, ele não pode admitir
que ele esteve próximo, que ele foi alimentado por uma pessoa negra, né? E que esse alimento o transformou em quem ele é hoje. É claro que aqui a gente não está discutindo todo o processo violento, todo o processo que não foi compulsório, houve uma intimidação, essas mulheres faziam isso para poder sobreviver, ou elas eram impelidas a isso. A gente não está discutindo o quanto isso foi forçado, mas sim a gente está discutindo as consequências na formação do caráter, da psique cognitiva, e como nós, enquanto nação, por alguma razão, né, não temos isso claro, não temos isso escancarado. Mas é óbvio que a presença da segunda mãe é algo que, assim como a presença das chamadas empregadas domésticas e tudo mais, remonta e remete toda a estrutura colonial que gerou esse tipo de situação, que tornou esse tipo de situação possível, justamente porque é baseada em processos de escravização de pessoas, de rapto, de violências construídas e que acabaram se enraizando nas nossas relações sociais. E enquanto brasileiros, a gente meio que naturaliza tudo isso, mas é óbvio que houve uma operação clara de construção a partir da violência colonial, dessa estrutura, né, que está presente na nossa sociedade e também está presente no interior do sujeito brasileiro. E é o sujeito brasileiro justamente que esquece ou suprime de sua consciência o trabalho, a importância do trabalho reprodutivo das pessoas negras na construção desse país, na construção da nossa sociedade, e continua insistindo na sua herança europeia. Então, a colonialidade, vai dizer Rita Segato, ela também emerge como essa patologia, né? como essa perturbação e com esse fechar os olhos para essa ideia de dupla maternidade. Justamente porque no nosso imaginário predominou a ideia do mito das três raças, né? Da ideia da harmonia. Então, é tudo muito bonito, a negra alimentando o filho do seu senhor de escravos, enfim, tal, esse tipo de ideologia do mito das três raças, da miscigenação, meio que contribui para apagar o que na verdade está em jogo, né? As relações de poder que estavam em jogo, as relações de violência que estavam em jogo, o papel importantíssimo desse tipo de prática para a construção da nossa nação, no sentido de alimentar pessoas naquela época. Então a taxa de mortalidade infantil era muito mais alta, então a gente pode imaginar o impacto que isso teve. Mas ao mesmo tempo isso veio, e consequentemente com o tempo veio no sentido de tentar apagar essa herança, de tentar apagar essa história. Mas o problema é que a ideia de escravidão e maternidade, elas se encontram muito imbricadas na nossa sociedade. Então não dá para olhar para uma sem pensar na outra. Não dá para olhar só para a maternidade, não dá para olhar só para a escravidão. As coisas estão muito juntas e se confundem no próprio mercado de leite, né? Porque é assim que foi, né? Não tem como separar. E a partir do momento que se tem, então, a consciência dessa castração e da negação da herança que vem de quem te armamenta, né? A gente tem processos de esquecimento, esquecimento inconsciente, talvez, mas propositadamente inconsciente, e que, por outro lado, revela, justamente como tudo que é abafado, como tudo que é recalcado, revela uma violência por detrás daí que vai se mostrar na misoginia, no racismo, na tentativa de criminalização, na tentativa de
conceder menos importância ao trabalho das mulheres, enfim, no próprio fato das empregadas domésticas no Brasil terem apenas recentemente tido o direito de serem registradas, de receber os seus direitos trabalhistas. Tudo isso diz respeito a esse esquecimento proposital do inconsciente que não quer assumir o seu passado, que não quer assumir a sua formação, também a sua linhagem não branca. Então, é óbvio que se isso viesse à tona, geraria uma série de conflitos, porque o parentesco, de alguma maneira, né, iria ser reivindicado. A importância iria ser reivindicada e a gente sabe que essa operação geraria muita violência. Tanto é que já gera, né? Dentro no nível do discurso, no nível das práticas cotidianas, a estrutura edipiana do indivíduo branco brasileiro. Então, é um objeto de estudo para Rita Segato e que traz, então, essa importância da gente olhar para esse aspecto tão oculto para nós que somos dessa sociedade.